Pessoal, tudo bem? Estou aqui para gravar os vídeos então de correção de 2 exercícios da maratona. O primeiro exercício que eu vou corrigir é o problema B, que foi chamado de vias de escaladas. Bom, ele começa falando que na Pedra do Baú, em São Paulo, existem aproximadamente 30 vias de escalada. Uma via de escalada é um trajeto, não um caminho, para que um escalador chegue até o cume da montanha. Cada via de escalada é conquistada pelos primeiros escaladores que definem o trajeto, o caminho de uma via. Ao registrar a conquista de uma via, o conquistador deve informar diversas informações como nome da via, duração da via, grau da via, exposição, quantidade de equipamentos recomendados, crux da via, montanha e croquis da via. Beleza? Então, vamos perceber que no parágrafo anterior foi só uma introdução, foi só para colocar todo mundo no mesmo patamar referente ao assunto. Agora sim ele começa então a explicar o que ele vai querer da questão. Bom, o grau de uma via é um número inteiro que varia de 1 até 5, onde 1 representa uma via mais fácil e 5 uma via mais difícil. Pessoal, no mundo real existem outras divisões dentro de uma via, tá? Ele vai até 7º grau, mas tem sup, tem um monte de coisa. Para facilitar o entendimento, a gente definiu de 1 a 5 só. Todas as vias podem ter N graus, porém apenas um grau, que é chamado de crux, que é o grau mais difícil da via, beleza? Então uma via ela tem vários graus, o que é considerado mais difícil é chamado de crux da via. No nosso caso a gente tem de 1 a 5, então o número mais próximo do 5 será então o crux da via, beleza? Você foi contratado para desenvolver um sistema que, dado uma sequência de 6 graus inteiros variando de 1 a 5 de uma via, apresente o crux da via e a duração da mesma em minutos, conforme fórmula abaixo. Prestem atenção na fórmula, hein? Então, grau 1 vezes quantidade de minutos, mais grau 2 vezes quantidade de minutos, mais grau 3, quantidade de minutos, grau 4 e grau 5. Então ele tem onde grau 1, grau 2 será um inteiro fornecido pelo usuário, e aí a quantidade de minutos vai depender do grau da via. Então se no grau 1, por exemplo, o usuário digitou 3, então vai ser 3 vezes 35, que é o que ele representa aqui, beleza? Se for 2, 25, 1, 15, 4, 45, 5, 55, beleza? Uma observação só que a gente tem. Percebam que a gente está lendo 6 graus. Porém, a gente só está vendo até o 5º. O último a gente não está realizando o cálculo, beleza? Então, o que a gente vai precisar? A entrada, então, vai ser composta de 6 inteiros, sendo que eles variam de 1 a 5. Depois, todos eles na mesma linha. E a saída vai ser apresentada em 2 linhas. A primeira linha a gente tem o crux da via, né? Ou seja, o maior grau desses 6 lidos. E embaixo a gente tem a duração em minutos, beleza? Vamos lá para o Code Block para a gente ver como é que a gente monta esse exercício. Aqui no Code Block, então, a gente vai começar declarando as nossas variáveis. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa armazenar todas esses graus. Então a gente vai criar um vetor de 6 posições, beleza? Que são 6 vetores. A gente já vai criar aqui uma variável chamada crux e uma outra variável chamada total de minutos, que é o que a gente precisa de acordo com o enunciado, beleza? O que a gente vai fazer inicialmente? Vamos ler esse conteúdo do teclado. Uma observação. Como a gente está numa prova de maratona, onde você precisa de agilidade, a gente então vai fazer aqui da maneira mais rápida para a gente. Não quer dizer que essa é a melhor solução. Eu vou fazer conforme foi pensado para a maratona. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai ler tudo na mesma linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, coloquei até um a mais aqui. Li os 6 e aí o que eu vou fazer? Eu vou informar qual a variável, que nesse caso é um vetor, vai estar associada a ele. Então vai ser grau 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6 não, né? O 6 não precisa porque, na verdade,
ele vai até 5, porque estamos começando do zero. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Criei, então, essas variáveis. Eu vou testar aqui rapidamente, só para ver se não está com nenhum erro, para eu não precisar refazer esse código lá na frente. Então, eu vou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, não mostrou nenhum erro, então está funcionando. O próximo passo, então, eu vou montar, então, o for para a gente percorrer todo esse nosso vetor e aí a gente verificar o grau e tentar descobrir o crux e a quantidade de minutos. Então, vamos criar um for aqui. Vamos precisar de uma outra variável. Eu vou chamar essa variável de i, só para ficar mais rápido de digitar. I menor do que 6. I mais. Mais. Beleza? E aí, o que a gente vai ter que fazer aqui, ó? Primeira coisa é, na primeira vez que eu estiver lendo o primeiro grau, aquele já é o crux. Porque, como eu estou começando a via, então aqui, e não tenho nenhum grau anterior, significa que aquele, que é o primeiro, é logo o crux da via, o mais difícil. Depois dele, aí sim a gente pode comparar o próximo que eu estou lendo com o crux da via. Beleza? Como é que eu vou fazer isso? Se i for igual a zero, significa então que o crux da via é igual ao grau zero. Beleza? Depois disso, então, o que eu tenho que fazer? Se não, o que eu vou fazer aqui? Esse senão aqui é referente ao if. Se o i está igual a zero. Não, o i agora já não está igual a zero. É na segunda vez que eu estou repetindo. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Se crux for menor do que grau de i, crux recebe grau i. Beleza? Deu para entender aqui? O que eu estou fazendo aqui? Né? Só voltando um pouquinho. Esse else, então, aqui, ele vai ser executado a partir da primeira interação. Então, na primeira ele entra aqui, na segunda ele vai entrar aqui. Dentro dele tem um outro if. O que ele vai ver? Ó, o crux, que eu acabei de ler na passagem anterior, é menor do que eu acabei de ler agora, né? Então, vamos supor que na primeira tinha 2. Agora eu tenho 5. 2 é menor do que 5. Então, o novo crux da via tem que ser 5. Não pode mais ser 2. Beleza? Então, eu faço essa atualização. E é aqui que eu estou fazendo. Então, esse trecho de código aqui é que me define, então, qual é o crux da via. Ele vai percorrer todo mundo verificando qual é o maior. Então, o crux já finalizamos. Vamos agora, então, ver o total de minutos. Como é que a gente vai fazer isso? Se o grau, que é uma fórmula, lembra? I for igual a zero, significa que eu... zero não. Igual a 1, significa, então, que o grau que eu estou lendo é 1. O que eu tenho que fazer? Total minutos é igual a total minutos. Aqui, pela fórmula, né, seria 1 vezes 15. Beleza? Vou deixar assim. E aqui é mais, né? Mais. Beleza? Lá, vamos voltar lá na fórmula. Ele diz que tem que multiplicar o grau por 15. E somar, sempre somar os minutos. Vamos só confirmar como é que tá lá? Grau 1 vezes quantidade de minutos, mais grau 2 vezes quantidade de minutos. Então, nesse caso 1, a gente nem precisaria ter ele aqui, mas eu vou deixar só para quem quiser e tiver com dúvida, pode ir lá voltar na fórmula e ver que está exatamente igual à fórmula. E aí, o que eu vou fazer agora, galera? Vou criar um else aqui e eu vou duplicar esse trecho de código. Então, eu vou lá. Quando o grau for 2, eu tenho que multiplicar por 25. 2 e 25, né? Quando for 3, tem que ser 3, 35. Quando for 4, 45. Quando for 5,
5,55. Beleza? Agora então a gente vai fazer como é que a gente faz para mostrar isso na tela. Então, ó, fora do for, então esse cara aqui fecha o for, aqui a gente vai criar um printf, que aí a gente vai colocar um i, vou pular uma linha sem dar espaço, ó. Se eu der um espaço aqui, pessoal, a saída na ferramenta que a gente utilizou, o Boca, ou qualquer outra ferramenta de correção automática, vai acusar um erro, porque vai ter um espacinho aqui, ó, depois da variável, beleza? Então a gente tem que tirar esse espacinho. E aí o que a gente vai passar aqui? Primeiro é o crux, depois é o total minutos. Bom, era isso. Vamos então testar agora o nosso código para a gente ver se ele está funcionando ou se está com algum bug. Vamos mandar rodar, já mostrou um errinho ali. Vamos ver o que está acontecendo. Na linha 20, total minutos não foi declarado. Ou eu escrevi errado ou eu não declarei ele. Ah, aqui faltou um ar, tá vendo? Opa, uma outra coisa que vai dar problema. Total minutos é igual... A gente precisa inicializar esse cara, porque se a gente observar, ó, toda hora a gente pega esse cara e soma com ele mesmo. Sempre que a gente tem uma variável, que a gente soma o valor dela mesma, a gente precisa, então, colocar, inicializar essa variável. Então, a gente vai rodar esse cara agora. Opa, mais um... Esse else não existe, foi o Ctrl+C, Ctrl+V. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,90. Beleza? Funcionou. Vamos ver com os casos de teste que a gente tinha aqui. Eu não sei se ele vai deixar eu copiar. Vai. Então, a saída tem que ser 5,475. Então, vamos rodar de novo. 5. Opa, a saída deu errado. Veja, era 5 e aqui tinha que ser 475. Ele deu 275. Eu copiei certo? Vamos só ver. 2, 1. Ah, aqui está o erro, pessoal. Olha só. No 5, ó, eu não alterei aqui para 55. Então, vamos lá de novo. 5,475. Bom, acho que era isso. Vamos só fazer mais um teste aqui para a gente ter certeza. Ele tem que dar 4,650. 4,650. Pessoal, essa foi a questão. Tentei fazer o mais rápido possível para não ficar muito cansativo, já que são muitas questões que caíram nessa prova. E é isso. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, com os outros professores organizadores e estamos à disposição aí para ajudá-los no que for possível. Muito obrigado e até a próxima maratona.